Você já se sentiu preso? Preso dentro de uma versão que você mesmo criou, mas que já não te serve mais? Uma versão que é forte, competente, que sabe fazer tudo, que não precisa de ninguém, mas que quando as luzes se apagam, não é bem como acontece. A gente passa a vida inteira criando armaduras. A armadura do profissional de sucesso, do melhor marido, da melhor esposa. A gente passa a vida inteira criando armaduras. Essas armaduras nos protegem, nos dão um lugar no mundo. Só que com o tempo, essa armadura fica pesada e enferrujada demais e a gente já não consegue mais tirá-la. A gente já não sabe mais o que é sentir de verdade, viver com intensidade. E o pior, a gente não consegue mais sentir nem ouvir as outras pessoas. A gente acaba se tornando um refém de si mesmo. Se algo do que eu disse até agora fez sentido pra você, talvez esse vídeo seja a virada da chave. Então fica até o final que eu vou te contar como. Essa armadura, que um dia foi a nossa proteção, acaba se tornando a nossa prisão. A gente já não consegue mais sentir como antes. As pessoas que a gente ama tentam se aproximar. O amor não entra e os sentimentos não saem, e a gente acaba vivendo isolado no nosso próprio castelo. A mudança ela só ocorre quando a gente percebe que a dor de ficar com essa armadura é maior do que o medo de tirá-la. Quando a gente percebe que o sucesso externo não preenche o vazio interno. É aquele momento de desespero ou angústia que a gente realmente precisa e decide pedir ajuda. Mas não para o mundo lá fora, para o nosso eu interior, para nossa centelha divina, a nossa versão mais sábia. E é aí que é o início da jornada, o início do nosso caminho da verdade. Essa jornada do caminho da verdade é baseada numa fábula que foi escrita em 1987, onde mostra a jornada de autoconhecimento de um cavaleiro. É uma fábula cheia de autoconhecimento e metalinguagem. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa fábula, fica até o final que eu vou te mostrar que fábula é essa. A fábula começa basicamente na história de um cavaleiro que era o melhor do seu reino, só que com o passar do tempo ele foi se envolvendo na sua própria armadura, até o ponto que ele não decidia não mais tirar, porque assim ele estaria sempre pronto para as batalhas. O problema de ele ficar sempre preparado para a batalha é que ele acabava vivendo uma vida de tensão, uma vida que não era mais a realidade. Ele foi se afastando da família, foi se afastando dos filhos. Vamos lá para os três grandes desafios que toda pessoa que entra no caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, vai encontrar. O primeiro é o desafio do silêncio. A nossa armadura é barulhenta, o ego fala o tempo inteiro, a nossa cabeça nunca está em paz. A gente fica viciado em distrações, em redes sociais, em barulho externo. Tudo isso serve como muleta para que a gente não tenha que prestar atenção no silêncio ensurdecedor que está dentro de nós. O fato de atravessar esse primeiro castelo, esse primeiro desafio, nada mais é do que a gente criar coragem de conseguir ficar bem na nossa presença, no nosso silêncio. É achar formas de você se comunicar com o seu eu interior, ficar sozinho consigo mesmo, talvez meditar, desligar para o mundo lá fora e quem sabe pela primeira vez começar a ouvir essa voz interna que pulsa dentro de você, ouvir essa voz que te guia, que te protege, ouvir a voz do seu verdadeiro eu. Depois que a gente aprende a ouvir, a gente precisa passar pelo desafio do espelho. E o que é esse desafio do espelho? Basicamente, esse desafio nos ensina a fazer a dissolução do ego, ou seja, entender que a nossa vida não é perfeita, que nós não somos perfeitos. Para toda grande luz, sempre há uma grande sombra por trás. É aceitar que, na verdade, há muita coisa que a gente não entende. Aqui é basicamente entender que a luz do autoconhecimento que a gente acendeu no desafio anterior começa a iluminar as partes mais sombrias do nosso eu. Nem sempre o que você vê vai ser bonito. Você vai se deparar com as verdades sobre si mesmo. Talvez você vai começar a se questionar: será que eu realmente faço as coisas pelos outros porque eu quero fazer ou porque eu tenho esse desejo de ser amado? Eu tenho esse desejo de ser aceito? Eu amo de verdade as pessoas ou será que eu preciso ser amado? E isso me faz querer buscar a aprovação das pessoas? A minha ambição pessoal e profissional, ela serve de algo no meu propósito ou eu estou apenas alimentando o meu ego? Esse é o desafio que mais exige honestidade. Esse é o momento de reconhecer as nossas sombras, as nossas crenças, e tudo aquilo, aqueles padrões que a gente repete inúmeras vezes sem perceber. Esse é o desafio mais doloroso, mas também é aquele que a cada descoberta que a gente faz, uma peça da nossa armadura começa a cair. E uma vez que a gente aprende a meditar, a ouvir a nossa voz interior, a gente é apresentado ao último desafio, que é o desafio do dragão. No final desse caminho, uma vez que a gente já encontrou uma certa iluminação emocional, que a gente consegue entender as nossas crenças, nossos desafios, a gente encontra um dragão. Mas não é um dragão bonitinho, de conto de fadas, que vai lá e conversa com você amigavelmente. É um monstro. É um monstro do medo, da dúvida. É um monstro incontrolável. Ele é feito de todos os e se? Ah, e se não der certo?
E se a minha família não gostar? E se eu passar fome? Se eu passar necessidade? Todas as dúvidas, todas as crenças limitantes que você tem vão se materializar nesse estágio, depois que você já entendeu que você é mais do que você se propôs a vida inteira. E cada vez mais, quanto mais você brigar com esse dragão, você lutar contra ele, mais forte ele vai ficar. A única forma que você tem de ganhar esse desafio, de atravessar esse desafio, é basicamente entendendo que tudo não passa de uma ilusão da sua cabeça para tentar fazer você desistir e ficar no que você já conhece. É sobre ter a coragem de entender que não tem como passar por esse desafio sem você ir em direção a ele. É você saber que mesmo com medo, você tem que atravessar os desafios. A questão não é você não sentir medo, a questão é você sentir medo e saber que isso não pode te paralisar, que você tem que ir adiante mesmo com medo, porque é assim que as coisas vão funcionar. Uma vez que você entende isso, que você sabe que o medo é apenas uma ilusão da sua mente, que ele não vai te acabar com você, é como se esse dragão se desfizesse, que ele virasse fumaça. É nesse momento que você entende que a coragem não é a ausência do medo, é o que você faz mesmo apesar do medo. Após passar pelos 3 desafios, a gente chega no topo da montanha, só que ainda não acabou. É como se ainda restasse uma peça final da armadura. É a crença de que você precisa controlar tudo, que você tem que estar no domínio da situação. A libertação verdadeira só vai acontecer quando você entender que você não precisa estar no controle de tudo. É sobre um ato supremo de confiança e entrega. É aquele momento de você saltar do penhasco após chegar no topo da montanha e ter a certeza de que o universo vai colaborar com você, que o universo vai fazer a parte dele e vai te levar para cima, que nada de ruim vai te acontecer. Você não vai cair. Uma vez que você faz isso, é como se a gravidade se invertesse. Você se joga do penhasco, mas é como se o universo invertesse as suas leis, como se tudo começasse a acontecer ao seu favor. Ou seja, você não cai mais do penhasco. É como se a gravidade invertesse e em vez de você cair para baixo, o universo começa a te jogar para cima. E durante esse voo, é como se as últimas peças dessa armadura fossem se desfazendo, fossem caindo aos poucos, uma peça por vez. Pela primeira vez você sente o que é a liberdade, você sente o que é estar jogando ao favor do universo. Você fica livre, você começa a se sentir conectado com tudo, conectado com a essência divina. Você não é mais armadura, você é a essência, você é vida pulsando. Você é uma partícula de Deus exalando vida. Então, em resumo, a verdadeira libertação, ela só ocorre depois que a gente consegue silenciar a nossa mente, que a gente consegue colocar a luz em tudo que era sombra, colocar a luz nas nossas dificuldades, nas nossas crenças limitantes, no que a gente acredita que sabe do universo. Após isso, a gente só tem que enfrentar os nossos medos. Os nossos medos não estão aí para impedir que a gente vá em frente, mas sim que a gente consiga superar e se tornar cada vez maior perante os nossos desafios. Depois que a gente fez tudo isso, a gente só precisa confiar no universo, que o que é nosso vai ser entregue. É só depois da gente enfrentar todos os desafios, enfrentar todas essas dificuldades, que o universo vai começar a te jogar para cima. É sobre a gente ter que enfrentar essa sensação falsa de queda para que aí então a gente fique livre para subir. Não é uma simples fábula. É uma jornada da alma humana para se libertar do ego e voltar para casa, ou seja, para o coração. Agora eu quero que você reflita com honestidade. Em qual desses castelos você se encontra nesse momento? Você está no barulho da armadura, no desafio do silêncio, está no espelho da verdade ou está enfrentando seu dragão? Compartilhe a fase que você está aqui nos comentários, você vai entender que há muitas outras pessoas na mesma fase que você. Toda essa jornada arquetípica que a gente registrou aqui é contada de forma magistral, em formato de uma fábula que mudou a vida de milhões de pessoas, inclusive a minha. O livro é esse aqui, ó, O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Se você quer um guia simbólico, um mapa para sua própria jornada, essa é a leitura perfeita. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar pelo livro, conseguir um exemplar, e eu recomendo fortemente a leitura. Se esse mapa fez sentido para você, deixa um like no vídeo e compartilhe com alguém que esteja passando por esse processo, para que ele tenha as ferramentas necessárias para entender a sua jornada, entender que ele não está sozinho também. Não se esqueça também de se inscrever no canal, a gente vai trazer vídeos semanalmente com temas de autoconhecimento, a jornada do despertar espiritual, também conceitos de magia, esoterismo, autoconhecimento. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.